No episódio anterior, eu comecei descrevendo uma sensação que eu acredito que muita gente reconhece. A sensação de que algo está fora do lugar no mundo moderno. Eu contei um pouco da minha história, de como eu mesmo vivi essa inquietude. Agora eu quero te mostrar por que essa inquietude não é acidental e de como ela tem raízes históricas profundas. Há 500 anos o mundo era outro. Eu não estou dizendo isso no sentido óbvio, que antes não havia internet, que as pessoas viajavam a cavalo, que a medicina era primitiva. Claro que era diferente nisso, mas eu quero falar de algo mais profundo do que tecnologia. Há 500 anos, um camponês na Europa, um pescador no Mediterrâneo, um comerciante em Lisboa, todos eles acordavam de manhã dentro de um mundo que tinha sentido pronto. O cosmos tinha uma ordem. Havia um Deus que criou esse cosmos com uma finalidade, uma hierarquia natural das coisas. O rei, o bispo, o senhor feudal, o camponês, que não era arbitrária, mas refletia uma ordem maior. O tempo era organizado em torno das festas religiosas, do calendário da igreja, de ritmos coletivos de celebração e luto. Quando alguém morria, havia um ritual. Quando alguém nascia, havia um ritual. Quando a colheita era boa, havia uma procissão de gratidão. Quando havia seca, havia uma procissão de súplica. Eu não estou dizendo que era uma época melhor. Havia muito sofrimento, muita injustiça, muita ignorância. Mas havia uma coisa que existia naquele mundo e que aos poucos foi sendo desmontada. Um pano de fundo compartilhado de sentido. Uma resposta coletiva para essa pergunta. Por que estamos aqui? O que é uma vida bem vivida? O que acontece quando a gente morre? O que aconteceu nos últimos 500 anos foi uma série de revoluções científicas, políticas, filosóficas, econômicas, culturais, que foram, uma a uma, removendo os andaimes desse mundo. Não foi um plano deliberado, não foi uma conspiração, foi um processo longo, complexo, cheio de avanços genuínos, mas que também teve perdas reais. A revolução científica dos séculos XVI e XVII foi, no começo, vivida por muita gente como uma confirmação da grandeza de Deus, não como uma ameaça a ele. Pense em Newton, por exemplo. Ele era um homem de fé profunda. Quando ele descobriu as leis que governam o movimento dos planetas, não sentiu que ele estava contradizendo o Criador. Pelo contrário, para ele descobrir a ordem matemática do cosmos era como ler a mente de Deus. A regularidade, a elegância, a precisão das leis naturais, tudo isso apontava para uma inteligência por trás do universo. O que mudou não foi a crença em Deus, mas a imagem que as pessoas tinham de Deus. Em vez de um Deus que intervém a cada momento de forma direta e imprevisível, mandando chuva aqui, seca ali, um milagre acolá, surgiu a imagem de um Deus que havia criado uma ordem tão perfeita que ela se sustentava por suas próprias leis. Um Deus mais racional, mais majestoso, mas também, é preciso dizer, mais distante, menos pessoal. E foi aí que começou um processo que ninguém havia planejado. Se o universo funciona por leis estáveis e previsíveis, você pode estudar essas leis sem precisar mencionar quem as criou. O médico pode entender a doença sem rezar. O engenheiro pode construir a ponte sem consultar o padre. O astrônomo pode calcular a órbita terrestre sem consultar a Bíblia. A competência técnica foi se tornando independente da fé. E com o tempo, para muitas pessoas, a própria pergunta sobre o Criador por trás das leis foi parecendo desnecessária. O universo explicava a si mesmo. Deus foi migrando da praça pública para o interior dos templos e depois para o interior das consciências individuais. Isso foi libertador de muitas maneiras, também foi desorientador de outras. E é esse processo de desorientação que a gente vai continuar destrinchando agora. A reforma protestante fragmentou a unidade religiosa do Ocidente. A ideia de que cada indivíduo poderia ler a Bíblia e interpretar a fé por si mesmo, que soou libertadora e ainda soa, também inaugurou um processo longo de privatização da crença. A religião começou a migrar do espaço público para o espaço privado. As revoluções políticas, primeiro a americana, depois a francesa e as que vieram depois, consagraram, levantaram o indivíduo como unidade fundamental da vida política e moral. O Estado deixou de ser legitimado por Deus e passou a ser legitimado pelo cidadão. Isso gerou democracias, que foi uma conquista enorme, mas também gerou uma pergunta que ficou sem resposta. Se não é Deus quem garante os direitos, quem garante? A Revolução Industrial transformou o trabalho, a cidade, a família e o ritmo de vida.
arrancou comunidades do campo e as jogou nas cidades. Destruiu formas antigas de vida coletiva. Criou riqueza sem precedente e criou também solidão sem precedente. E no século XX, os grandes projetos políticos que prometiam substituir a religião como fonte de sentido coletivo, o nazismo, o comunismo soviético, o maoísmo na China, mostraram que poderiam ser mais mortíferos e mais irracionais do que qualquer religião que eles criticavam. Bem, eu acabei de resumir 500 anos de história em menos de 10 minutos. Desculpem os historiadores que estão assistindo, vocês provavelmente têm muito do que reclamar, podem reclamar aqui nos comentários. Vocês vão ter razão, provavelmente muita coisa. Mas o que importa agora não é o detalhe, é o padrão. Eu quero que você veja o quadro geral. O mundo moderno é um mundo que removeu, uma peça por vez, os andaimes que davam sustentação ao sentido da vida humana. E não construiu algo equivalente no lugar. E aí entra a pergunta inevitável. E agora? Como é viver nesse mundo? Como é acordar de manhã num universo que não tem uma resposta pronta para a pergunta: por que eu estou aqui? É exatamente isso que estamos vivendo. E existe um pensador que passou décadas tentando entender e descrever esse processo com uma profundidade que eu não encontrei em mais ninguém. É sobre ele e sobre o livro que ele escreveu que eu quero te falar no próximo episódio. No próximo episódio, eu vou apresentar o mapa que a gente vai usar para percorrer esse território e te dar uma ideia do que você pode esperar dos próximos meses dessa série.